que as mulheres, historicamente, foram sempre desprezadas. E é impressionante como que até pastores acreditam nisso. Eu não nego que em algumas épocas e em alguns lugares, como por exemplo no Oriente Médio, que as feministas não falam nada. Você já viu alguma feminista falando das condições que as mulheres vivem lá no Oriente Médio? Nos países islâmicos? Já reparou que elas nunca criticam? Lá sim as mulheres sofrem, mas não há um pio. Mas infelizmente até muitos cristãos acreditam nessa balela. Eu ouvi muitas vezes da boca de pastor falando o seguinte, que na cultura judaica, se uma mulher caísse numa vala, num buraco, e um cavalo também caísse, eles salvavam o cavalo e deixavam a mulher. Até pastor, eu já ouvi dizendo várias vezes essa frase. Será que é verdade? Será? Vejamos um exemplo apenas, da própria Escritura, da cultura judaica. Um levita teve sua mulher estuprada. Esse levita, então, a mulher dele morreu, ele picotou sua mulher e distribuiu os pedaços dela por toda a nação, convocando o povo a vingar a sua mulher, diante do ultraje que havia sido feito contra ela. Sabe o que aconteceu? Houve uma guerra civil no país. 65 mil pessoas morreram para vingar uma única mulher. Uma única mulher. No livro Guerra aos Homens, Susana Wencker diz o seguinte: como as mulheres eram consideradas inferiores se os homens levantavam-se diante delas e eram comissionados a morrer por elas. E ela continua. Os homens eram respeitosos e temerosos em relação às mulheres. Isso soa falso? É porque te disseram que os homens têm a melhor parte e que os homens levavam vidas excitantes no trabalho, enquanto as mulheres estavam presas com as crianças. Você já viu um bebê? Você acha mesmo que existe algo mais espetacular do que ver o desenvolvimento de um bebê? Você tem sérios problemas cognitivos. Você tem um sério problema de inteligência. Não há nada mais espetacular que isso. Os homens não ficaram com a melhor parte. No navio Titanic, quando ele afundou, quem foi salvo? Mulheres e crianças primeiro. Sempre assim. O Hamas é um grupo terrorista que atua lá na Palestina, tentando tomar Israel. Sabe o que o Hamas faz? O Hamas sabe que Israel possui alta tecnologia, a ponto de conseguir olhar, ver um prédio e saber se há mulheres e crianças ali dentro. Portanto, quando Israel quer investir contra o Hamas, sabe o que o Hamas faz? Enche o prédio de mulheres e crianças. E aí Israel aborta a missão. É engraçado que acontece um caso de estupro, muitas mulheres feministas dizem, há uma cultura de estupro no Brasil. Por quê? Mais uma vez, a velha lenga-lenga que os homens odeiam as mulheres. Há uma cultura de estupro. Mentira, não há. Não há. Até os piores homens deste país não aceitam o estupro. Esse rapaz que estuprou a menina de 10 anos, ele não está na mesma cela que os outros presos, porque eles não aceitam. Pensa nisso, gente. Pensa nisso. Está ali a comunidade. A comunidade dos presos ali. Aí chega um cara, aí ele pergunta, o que você fez? Rapaz, trucidei um cara, o desossei como desossa um frango. O cara diz, é dos nossos, entra. Você, matei 10, pus o cara nos pneus, meti fogo, decapitei, entra. Você, estupro, desgraçado, aqui você não fica. Há uma cultura de estupro? Pastor, e homens que batem em mulheres? Eles não batem porque as mulheres são mulheres. Eles batem porque elas são mais fracas. Eles são babacas. É diferente. Não é porque eles têm ódio das mulheres. Eles são imbecis, são fracos. Batem e bateriam em qualquer um mais fraco que eles, porque são covardes.